E agora é hora de tirar as suas dúvidas sobre a língua portuguesa. Por isso, hoje, ele, o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo, responde às perguntas que vocês, telespectadores e internautas, mandaram para ele. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Marcela. Bom dia aos telespectadores. Hoje, como a Lidiane disse, eu separei algumas das perguntas que chegam pelo WhatsApp, principalmente, né? O pessoal vai mandando, a gente está aqui, começa a ter um monte de mensagem. Mostrei algumas para vocês, fiquei muito feliz, né? As pessoas estão cada vez mais interagindo e gostando do quadro que a gente aqui dá dicas de língua portuguesa. Então, hoje eu separei alguns temas que vocês mandaram, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook, pelo Instagram, etc. Separei alguns deles para a gente conversar, né? Claro que eu também separei, você sabe, né? A Lidiane gosta de fazer algumas pegadinhas, né? E ela falou que ela queria saber se ela come brócolis no plural ou brócoli no singular, que ela já viu algumas pessoas usando isso, né, Lidiane? Verdade. Lidiane é uma pessoa fitness, né? Uma pessoa que gosta desse tipo de alimento, né? Não, mas ela sabe a resposta, né? Não, ela sabe Claro. a resposta, sem dúvida que sabe, né? Ela tá afiada, né, Marcela? É Ultimamente lógico. ela anda bem afiada, mas é uma porque ela já viu algumas coisas e só pra gente tirar dúvida com certeza. O ponto é assim, né? Brócolis, né? É no plural, é um substantivo plural. Então sempre você vai falar brócolis com S no final. Desconheço, né? Qualquer utilização oficial de brócolis no singular. Desconheço. Até pela origem, né? Em Portugal eles usam brócolos, né? Brócolos. Mas também no plural, ou algumas vezes brócos no plural, lá em Portugal, sempre colocando isso lá em Portugal. Aqui no Brasil é brócolis, né? No plural é um substantivo plural e usaremos sempre no plural. Se tiver muita gente usando brócolis no singular, eu confesso, Lidiane, eu vi muito pouco. Eu já vi um ou outro falando. Vocês viram muito, não? Não, um ou outro. E aí você vê que é um errinho mesmo Um de outro, português, né? Acho que é um errinho de português, ou é aquilo que eu falo sempre. Infelizmente, na escola, às vezes, para simplificar, né, a gente acaba entendendo que todas as palavras que terminam em S são plurais. Terminam em A são femininas. Terminam em O são masculinas. O que não é a realidade. Sim. Várias palavras em O, em A são femininas ou masculinas. Em S são palavras que nem sempre estão no plural. Então, às vezes a gente tem alguns estigmas e eu acho que é isso. Que a pessoa olha brócolis, né? Igual o ônibus, né? Existe o ônibus, né? Não existe, né? Mas aí você vê que quando eu citei aqui o parabéns, que existia o parabéns, então aí as pessoas acabam confundindo. O importante é você não colocar, eu falo isso sempre, Lidiane, a Marcela, aquelas regras na cabeça, olha, é desse jeito, eu aprendi desse jeito, fim, acabou. Não, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver por que esse uso. Costumo sempre perguntar por que erra. E quando a gente descobre o porquê do erro, a gente entende melhor, consegue explicar melhor, você de casa entende e fala assim, poxa, que bom, né? Eu não estou sozinho nessa, né? E acaba entendendo. Bom, vamos às dúvidas? Vamos lá. A primeira que chegou eu separei porque a Marcela também perguntou isso hoje é terça, na quinta-feira passada, né? Aliás, não, desculpa, hoje é quinta. Hoje é quinta. Olha, eu confundi. E Hoje eu é me quinta, confundi junto, eu concordei. exatamente, eu também, né? Hoje é quinta, na terça-feira ela perguntou e chegou a dúvida, né? A diferença entre o afim de com o afim separado e o afim de com o afim junto. Né? Então, assim como sempre eu gosto de fazer, vamos ver se a Lidiane está afiada mesmo, né? Qual que é a diferença do afim de para o afim de separado para o afim de junto? Vocês lembram ou não? Afim junto. Junto. É, com propósito, com a intenção de executar alguma coisa. Contrário. Porque o afim junto é a semelhança. Né? Afim junto é ser coisas afins. Por exemplo, nós podemos dizer assim, ó, nós temos objetivos afins, ou seja, verdade. objetivos semelhantes, né? Parecidos. Muitas vezes a gente pode falar assim, nós vamos chamar para essa festa parentes e afins, ou seja, junto. Parentes e semelhantes. Esse é o junto quando tem a relação de semelhança. Eu separei até aqui um exemplo que eu escrevi. Por exemplo, o espanhol é uma língua afim com o português. Ou seja, é uma língua semelhante com o português. E no caso de a mocinha tá afim do mocinho? Então, também, né? Não, mas aí é o afim separado. É separado? Porque é o afim de propósito, né? Como a gente colocou, a finalidade e intenção. Ou seja, quando você tem alguma intenção de alguma coisa, estou afim de alguma coisa, interessado em alguma coisa, esse afim é separado. E aí esse afim com o propósito de, né? A gente conversou hoje a fim de fazer um projeto para a TV Record. Nós fizemos uma reunião hoje a fim de fazer um projeto para a TV. Com a finalidade de, né? Perfeito. Com a finalidade de, com o propósito de, com a intenção de. Dessa ideia de finalidade, propósito, intenção, as pessoas começaram a usar o afim de como interessado em, né? O Pedro está afim da Joana, né? Ou seja, ele está interessado.
Então aí surgiu essa variação, mas é o afim separado, esse de interessado em, né? Então se você está interessado em alguém, vai escrever lá na mídia social, estou afim de você, por favor, não erre no português, né? Escreva que você está afim com afim separado. Separado. Tá bom? Tá bom. Ficou claro essa? Claríssimo. Tranquilo? Essa eu peguei a Lidiane, hein? Essa eu peguei a Lidiane, mas ela faz isso de propósito, entendeu? Depois eu falo só para fazer uma graça. Só para fazer uma graça, sempre, né? Eu preciso reciclar. Renovar, atualizar, né? Aí a outra que chegou, por exemplo, foi a diferença entre a custa e as custas. Eu acho que alguns dos telespectadores estão vivendo... Aí eu pergunto agora para Marcela, vamos trocar o foco um pouco, né? Meu Deus. Você está vivendo à custa do pai ou às custas do pai? Por exemplo, tem um amigo seu que tem quase 40 anos e ainda você vai falar, poxa vida, aquele meu amigo ainda vive à custa ou às custas do pai? Às custas. No plural? Você usaria no plural também? Também. Nesse caso, hoje elas não estão afiadas, né? O correto nesse caso é, tá vendo? Hoje eu tô demais, Bom, vamos né? cavar um buraco e entrar aqui dentro. Aqui dentro. As custas é muito mais usado, né? É uma questão que, como eu sempre digo, pode ser que daqui 10, 15, 20 anos, com tanto uso, os dicionários incorporem. Mas se você colocar a custa no singular, como a Thaís mandou aqui a pergunta, esse a custa no sentido por meio de, graças a, esse a custa é no singular. Né? Aliás, um abraço para a Thaís que mandou a dúvida. Depois eu não anotei a cidade, né? Não sei se é aqui de São Paulo, depois eu vejo certinho. A Thaís mandou essa dúvida. A custa no sentido de por meio de, graças a, é no singular. Existe uma orientação gramatical para deixar no singular, por quê? Quando você coloca custas no plural, é os gastos, né? No sentido dos processuais jurídicos. Custas processuais jurídicas. Porque eu pensei, por exemplo, vamos supor, minha filha vive às minhas custas, ou seja, eu pago os custos dela. Então, mas aí você confunde esse sentido. Não é só os custos dela, ela vive graças a você. Ela vive por meio da sua intervenção. Esse é o ponto. Sua custa. É, a sua custa. Ou seja, por meio, graças à sua... Ela não tem só os custos, né, no sentido financeiro, notas por notas. Toda a vida que você... Ela vive as suas... quando você fala a custa de alguém, você não é simplesmente pelo dinheiro. Aquele amigo, igual eu falei, tem quase 40 anos e ainda vive à custa do pai. Ou seja, vive graças ao pai. Não é só pelo dinheiro colocado notinha em cima de notinha. Porque esse custa são as custas processuais. Para não confundir, isso acaba sendo colocado a custa como graças a no singular e esse custas, as custas processuais no plural. Repetindo só um detalhe para todo mundo de casa entender. É provável, com tanto uso no plural que se faz, por enquanto equivocadamente, que talvez daqui 10, 15, 20 anos os dicionários possam até aceitar essa locução no plural também. O fato é, hoje a orientação ainda é nesse sentido de graças a alguém, por meio de alguém, ainda é no singular, à custa do pai. Então sua filha vive à custa da mãe, ou seja, minha filha vive à minha custa, ou seja, graças a mim, nesse caso. Esclarecido. Esclarecido? Tem mais Tranquilo? pegadinha? Tem mais pegadinha, dá tempo de falar dessa última que eu anotei aqui, não? Ótimo. Essa aqui foi a Alessandra, ela mandou assim, acredito que seja o emprego dela, o trabalho que ela tem, ela falou assim, o correto para quem trabalha como operadora de caixa, né, ou operador de caixa, é dizer assim, o caixa ou a caixa, no feminino ou no masculino? E aí? A pessoa que trabalha, não o local, a pessoa que trabalha. A gente suprime a palavra operador, a gente normalmente não usa, né? E a gente diz o caixa ou a caixa? Os dois. Acho que as duas formas. Aê, tá vendo? A primeira, hoje eu tava afiado, mas elas no final me pegaram. Então, nesse caso, o dicionário já aceita, é um outro caso como esse de tanto usar, o dicionário acaba aceitando depois de 1, 2 décadas, alguma coisa assim. E aí o dicionário já aceita, tanto no masculino como no feminino, quando você se refere à pessoa que fica lá, aí sim no masculino, no caixa, aquele ambiente, aí é masculino. A pessoa que fica lá, se for homem, você pode chamar de o caixa, porque você está se referindo ao operador de caixa, ou a caixa, porque você está se referindo à operadora de caixa. Obviamente, a palavra caixa tem um monte de outros significados, as caixas que a gente conhece, caixa de empresa, caixa 2, que a gente vê muito nas notícias aqui no jornal, né? Então tem outros significados. Mas nesse sentido, da pessoa que fica lá no caixa operando as coisas, você pode dizer tanto no feminino
como no masculino. Legal, Maravilha, então, Rodrigo. professora. Então, a gente te espera novamente aqui na terça-feira com a caixinha de dúvidas. Com a caixinha de dúvidas, eu vou trazer algumas pegadinhas e aí eu só incentivar, o pessoal manda mensagem aí no WhatsApp, manda mensagem no Facebook, no Instagram. Quanto mais vocês mandam as dúvidas, mais contextualizado fica e mais a gente pode transformar a língua portuguesa de temida para querida, sanando todas as dúvidas, tá bom? Bom dia para todo mundo, bom dia para vocês também, muito obrigado. Bom dia, dia. até terça-feira com mais caixinha de pegadinha. É isso aí, até mais.